Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de informática aqui do módulo 1. Hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, a Agenda 9, lógica de programação, uma parte introdutória de lógica de programação. Sempre lembrando que no material didático de vocês, lá no roteiro de estudos, tem uma quantidade grande de referências para que você possa dar continuidade nesse assunto, estudando outras estruturas de programação e aprendendo um pouco mais o que é a lógica de programação e como o computador vai se comportar dentro desse aspecto, né? Bom, o assunto hoje então ele é introdutório e serve para apontar um direcionamento para vocês de como vocês deverão seguir daqui para frente em relação à lógica, pensando que as aulas presenciais elas serão, né, trabalhadas em cima de aspectos da programação de computadores. Lembrando que hoje em dia, quando a gente fala programação de computadores, nós temos algumas características diferenciadas. Antigamente a gente só falava de programação de computadores voltado para ambiente desktop, por exemplo, um notebook também, né, aí da década de 90 para cima, utilizava vários tipos de sistemas diferentes para situações diferentes no seu dia a dia. Hoje em dia a gente tem alguns aspectos diferenciados. Esse programa que você vai desenvolver pode atender uma demanda para um computador desktop ou notebook, mas também pode ser uma aplicação que vai funcionar em ambiente de internet, ambiente web, pode ser uma aplicação que vai funcionar em dispositivos móveis, um smartphone, um tablet. Então a caracterização da programação de computadores ela tem uma nova visão hoje em dia. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Agora, a pergunta que fica, para eu poder programar e desenvolver uma aplicação, eu preciso entender primeiro qual é o ambiente para qual eu vou programar? Não. Você precisa ter primeiramente um conhecimento em lógica de programação. Você precisa entender quais são os processos envolvidos que vai direcionar a forma com que o computador execute tarefas. E essa forma de execução de tarefas você vai adaptar de acordo com a situação, problema que você tem. Um problema para ser informatizado, para ser automatizado, você precisa construir um programa, construir uma aplicação. Essa aplicação, então, ela vai servir como base para que você construa novos programas ou novos módulos desse mesmo programa e assim criando um conjunto de automação de tarefas mais completo, né? Dentro de cada característica de programa, você tem situações e necessidades diferentes. Então não tem como a gente direcionar agora qual o ambiente onde a minha aplicação vai funcionar. Você depois vai adaptar esse seu programa para esse ambiente, seja um ambiente de computador, um notebook, um desktop, seja uma aplicação, um aplicativo para dispositivo móvel, ou seja uma aplicação que vai funcionar em ambiente de internet, ambiente web. Então, qual é a função nossa aqui nesse primeiro momento com a lógica de programação? Entender os processos de programação, como vai funcionar a arquitetura de um programa e o que compreende essas etapas. A gente vai dividir em algumas etapas e essas etapas serão importantes para a gente dar sequência nesse assunto de lógica, nesse estudo de lógica de programação. Aí no final tem algumas referências que eu vou mostrar para vocês, algumas dicas, e a partir delas então vocês vão aprimorando mais as técnicas de desenvolvimento de sistemas então. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, preparei uma lousa aqui, um tanto quanto extensa, segundo o nosso diretor aqui, o Ivan, e vamos lá. O que a gente tem então na ideia principal de lógica de programação? Esse quadro aqui inicial, né, essa sequência de etapas aqui, ela demonstra bem o que é o sentido da programação de computadores. Nós temos inicialmente uma situação-problema, a partir dessa situação um algoritmo pode ser elaborado, um ambiente e uma linguagem de programação vai ser escolhida para desenvolver essa solução e no final você tem um programa, o fonte e o executável dele prontos, disponíveis para que você possa usufruir da forma que for necessária para o ambiente para o qual ele foi desenvolvido da maneira mais adequada. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas estruturas aqui. Primeira coisa que você tem quando você necessita de um programa de computador é pensar qual a aplicação que esse programa terá. Então essa situação-problema aparece como ocasionalmente, né, uma necessidade sistêmica
onde você vai ser, né, colocado à frente a esse problema e você vai ter que pensar em uma solução. Você vai ter que construir uma solução. Mas, poxa vida, que tipo de solução que eu preciso desenvolver? Como eu começo a pensar numa solução para esse problema que apareceu? Que tipo de problema que pode aparecer? Eu quero um programa para fazer um agendamento das minhas avaliações mensais, bimestrais. Eu quero um programa que me auxilie a calcular as minhas médias de avaliações que eu vou tendo durante um ano letivo aí de estudo. Eu preciso de um programa que me ajude a organizar o meu acervo lá em casa, de livros, de CDs, seja lá o que for, né? Você precisa de programas para auxiliá-lo em determinadas tarefas. Hoje em dia é muito comum a gente ter essa necessidade transferida para o nosso smartphone, para o nosso tablet, mas pensando no computador, você vai pensar em situações, problemas que merecem uma atenção e, consequentemente, uma automação de tarefas. Então são situações gerais que vão aparecer. Sistemas mais complexos, uma folha de pagamento, um software de contabilidade, um site de e-commerce, por exemplo, pensa em sites consagrados no mercado, onde você entra lá para fazer compras de produtos. Todos esses serviços exigem uma programação, eles têm uma programação por trás, é um código que foi escrito por uma pessoa, né? Alguém desenvolveu, né, esse código, ele vai funcionar para atender alguma necessidade. Então, essa situação problema pode ser qualquer tipo de situação que necessite uma atenção para ser automatizada. Quando você pensa numa situação problema, olha essa figura aqui que você já viu lá da parte introdutória, quando a gente falou de tratamento de informação, processamento de dados e tudo mais. Essa imagem aqui, ela precisa ser muito bem destacada no processo de aprendizagem de lógica de programação. Você tem etapas a serem cumpridas dentro de um programa e, na maioria dos casos, em situações onde você precisa mostrar um resultado final do seu programa, você parte desse princípio aqui. Todo programa ou toda lógica necessita de um dado inicial de entrada. Esse dado inicial ele será manipulado, transformado, modificado de alguma forma no processamento e você vai obter um resultado final ali como saída, um resultado dessa sua entrada aqui inicialmente. Então esse processo de tratamento de informação, ele precisa ser lembrado a todo instante quando você for trabalhar com o desenvolvimento da lógica e da programação de computadores. Você precisa estabelecer regras, mesmo sendo, claro, inicialmente apenas analisando uma situação problema, você precisa estabelecer regras sim. E essas regras vão ficar aqui apoiadas dentro desse diagrama inicial. Entrada, processamento e saída. Então, seu primeiro pensamento vai ser esse. Poxa, essa minha situação problema, quais são os dados iniciais de entrada? Qual é o tipo de processamento que eu vou realizar? E qual é a saída que eu espero, que eu quero desse resultado aqui? Né? Um exemplo simples, um programa que calcule uma média. Né? Você tem suas duas notas durante um bimestre, uma nota 1 e a nota 2. Eu quero calcular a média e saber qual foi minha nota final. Então, as minhas entradas seriam as notas 1 e 2, são valores iniciais de entrada. O processamento é o cálculo da média, onde eu tenho que a média vai ser a nota 1 mais a nota 2. Isso aqui dividido por 2, num modelo matemático simples, ainda não aplicado na forma computacional. Isso daqui teria uma adaptação, o computador não entende esse tipo de informação, mas ele entende outras operações que você deverá adaptar. E no final você tem o valor da média calculada. Qual foi minha média final a partir desta fórmula aplicada? Então aqui, olha, entrada, processamento e saída. A partir dessa ideia inicial, dessa situação problema, a gente segue com as demais etapas aqui. A próxima etapa, elaboração de um algoritmo. Vocês verão, pelo material didático de vocês, que um algoritmo vai ser a representação das etapas utilizadas para que você consiga, de certa forma, organizar o seu pensamento em função dessa situação problema. Esse algoritmo descreve quais são essas etapas em cima desse diagrama inicial aqui.
nós temos entrada, processamento e saída, e o seu algoritmo também deverá abranger essas 3 etapas. O que eu tenho de entrada, o que eu tenho de processamento e saída. Só que esse algoritmo ele já segue regras mais definidas para que você possa escrevê-lo, para que você possa registrá-lo de alguma forma. Eu coloquei para vocês 3 maneiras de colocar um algoritmo aqui, essa descrição narrativa. Você tem um exemplo lá no seu roteiro de estudos sobre abrir uma lata de um refrigerante. Você tem um processo, inicialmente uma lata, você abre a lata e toma o líquido. É apenas uma descrição narrativa daquilo que vai acontecer naquele momento em relação à lógica empregada. O diagrama de blocos, também conhecido como fluxograma, né, a gente pode entender também o diagrama de blocos por este termo aqui, por esse nome fluxograma, ele também é uma forma de representação da lógica de programação, só que através de uma simbologia. Ele vai utilizar símbolos, vai usar uma demonstração, uma representação gráfica para mostrar o encaminhamento da lógica. Entrada, processamento e saída também. Toda hora eu vou voltar nesse esqueminha aqui, porque é importante você relacionar isso com essa definição inicial aqui então. E o português estruturado, ou pseudocódigo, assim também chamado, Portugal, você vai encontrar isso de alguns nomes diferentes por aí. Esse português estruturado é o que chega mais próximo de uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação com instruções escritas na nossa linguagem nativa, em português. E ela se assemelha muito a uma linguagem aqui, que é a linguagem Pascal, né? A linguagem Pascal ela tem muito a ver aqui com o português estruturado. É uma necessidade nossa, a gente acabou criando esse modelo de definição de lógica, de algoritmo de lógica de programação, para poder auxiliar nos processos de estruturas de programação. Tá? Feita essa parte, você documentou a lógica, você tirou aqui dessa representação informal, isso daqui a gente pode definir como uma representação informal do que é o meu problema. E aqui, quando eu elaboro um algoritmo, eu passo a ter uma representação formal de qual é o meu problema a ser informatizado. Então, essa formalidade vai me permitir escolher um ambiente de programação e uma linguagem de programação, e a partir dela, usando como ferramentas, eu vou construir a minha solução. Olha lá, que tipo de ferramenta de programação que eu posso utilizar? Listei algumas para vocês. A linguagem C, o Java junto com o ambiente Eclipse, a linguagem Basic mais antiga, o Pascal mais antigo também, o Visual Studio.NET, que é um ambiente de programação que vai permitir que você programe utilizando C#, Visual Basic, ambiente desktop ou web. É uma suíte de desenvolvimento da Microsoft muito bem elaborada e que ajuda bastante no desenvolvimento de software. E o PHP e o JavaScript aqui, ó, observado em vermelho, que é para ambiente web, uma programação para web, assim como você tem o Objective-C, que é uma linguagem de programação voltada para o ambiente iOS de smartphones da Apple, né? Você tem assim também linguagens de programação para o ambiente Android, para o sistema operacional Android, e isso vai variar de acordo com a sua necessidade. Feito isso, então, você tem a lógica formalmente documentada. Você escolheu uma ferramenta de desenvolvimento, é a sua ferramenta de programação, você chega na solução pronta aqui, olha, você tem um programa fonte e o executável a partir desse processo. A sua solução está pronta para testes, para distribuição, que é a maneira que você vai entregar a sua solução, e para produção, é quando a sua ferramenta seu software, na verdade, você desenvolveu um software aqui, ele entra em produção, ele entra em funcionamento, certo? Toda essa rotina aqui, no começo, você vai ter que estar bastante atento para poder entender de forma mais tranquila, né, mais adequada, como são os processos de desenvolvimento de sistemas. A gente não tem uma necessidade de definir logo de cara qual é o ambiente. Eu não preciso saber, primeiramente, se a minha solução vai ser para um aplicativo de smartphone, se vai ser para um ambiente web ou se vai ser para um desktop. Eu tenho que primeiro entender os processos de programação. Para entender processos de programação, eu vou falar bastante de estruturas de programação. Quais são essas estruturas que serão aplicadas aqui nas etapas de entrada,
de processamento e de saída. Na lógica, elas são estruturas praticamente únicas. Quando você aplica essas estruturas nas ferramentas, elas sofrem algumas adaptações. Né? Uma estrutura, um exemplo, por exemplo, uma estrutura de entrada numa linguagem BASIC, eu vou ter um comando chamado input. Numa linguagem C, por exemplo, eu vou ter um comando chamado scanf. Tá? Então, dependendo da linguagem de programação que você tem ferramentas e instruções distintas para realizar essa mesma necessidade que você realizou aqui com o desenvolvimento da lógica. Então, estudar programação, na verdade, você não aprende a programar, né? Eu não tenho como te ensinar a programar. O que você vai ver durante esse período das agendas de programação é uma forma de melhorar o seu pensamento lógico a fim de conhecer essas estruturas de programação. Então é isso que você vai fazer aqui, desenvolver o seu pensamento lógico, melhorando essas suas estruturas de programação. Você vai aprimorando a sua lógica de programação. Mais para frente você vai aprender uma ferramenta de programação, onde você vai poder aplicar essas estruturas aqui nessas ferramentas. Viu como é uma sequência aqui o aprendizado da lógica? Então você desenvolve a lógica de programação, você não aprende a programar, você vai conhecendo essas estruturas e aplicando em situações, problemas que vão surgindo a partir do momento que você tiver contato com a programação de computador, certo? Bom, essa daqui então é uma visão bem geral do ambiente de programação, o que você vai precisar, né, para começar o estudo de programação. Você tem que se concentrar aqui primeiro, né? Quais são as situações, problemas que eu posso dar uma característica informatizada e construir uma solução computacional para isso. Eu vou criar o meu próprio software. A partir daí, então, elaborar uma lógica, definindo quais são as estruturas de programação, mais para frente escolhendo uma linguagem para programar isso que você pensou e por final tendo a sua solução pronta aqui, tá? Essas então são as necessidades que a gente tem que trabalhar nesse início. Aqui no cantinho então, para a gente finalizar, eu coloquei para vocês algumas referências do que vocês podem ir vendo nessa semana e trabalhando a respeito de programação. Lá no seu roteiro de estudo, você tem uma seção chamada Oficina Prática. Nessa oficina prática tem a proposta de um exercício que vocês farão lá nas rotações de trabalho, né? Nas mesas de trabalho, nas estações rotacionais. Cada momento, cada grupo de alunos vai trabalhar de uma forma. Aqui nós temos uma proposta de um exercício chamado Torre de Hanoi. Eu não vou comentar muito sobre ele, vou deixar aí na curiosidade. Acesse o seu material de estudo lá no teu roteiro, acha a oficina prática e vê qual é a proposta da Torre de Hanoi. Tem um vídeo explicando como ela é feita e vocês vão produzir algo prático ali. Vão precisar levar papel, tesoura, cola, vocês vão precisar montar uma estrutura. Isso daqui tem muito a ver com a lógica de programação. É um exercício que foi muito bem pensado, muito bem elaborado para esse contato inicial com a lógica de programação. Lá no Mergulhando no Tema, você vai ver um vídeo que vai ampliar bastante para vocês aquela necessidade de você conhecer um pouco mais sobre a lógica. Esse vídeo vai mostrar, é um vídeo gravado aqui por nós também, que vai permitir que você conheça um pouco mais e aprofunde essa estrutura que eu falei hoje aqui para vocês na aula. O Ampliando os Horizontes são referências que vão agregar conteúdo, trazendo novas informações para vocês lá. E esse conteúdo que eu coloquei aqui nesse quadrinho vermelho não tem lá no seu roteiro de estudo, é algo extra que eu vou apresentar para vocês. Existe uma iniciativa chamada, ela é internacional, começou lá nos Estados Unidos, pessoas como Bill Gates, o Mark Zuckerberg, inclusive tem vídeos explicativos dessas pessoas dentro desse processo todo. É uma iniciativa pública, gratuita, onde o ensino da lógica e da programação de computadores é a ferramenta de trabalho do futuro. Pensando nisso, então, o projeto The Hour Code foi criado, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Hoje ele já está disponível em mais de 20 línguas diferentes, porque o mundo todo praticamente abraçou o projeto e existem iniciativas em todos os lugares. Existe uma iniciativa aqui também, para nós.
Você vai entrar no site https://code.org/learn, depois esse link vai ficar disponível na descrição do vídeo lá para vocês, tá bom? E você vai encontrar lá dentro desse ambiente, primeiramente escolhe a linguagem, você vai escolher lá Português Brasil, e você vai encontrar mais de 30 jogos que ensinam a lógica de programação. São vários joguinhos que vão evidenciar como é que você inicia o processo de programação de computador escrevendo linhas de código. Cada bloco que você monta, cada nova instrução que você coloca dentro do seu programa é mais uma linha de código que você escreveu. Então, quanto mais linhas de códigos você escrever, melhor você vai se adaptar à ideia de programação de computador. Eu sugiro para vocês nessa ordem aqui, ó. O Angry Birds foi o que iniciou esse projeto do The Hour Code aqui. O Angry Birds é um dos mais antigos lá do ambiente, assim como o Minecraft. Começa nessa ordem, vê o Angry Birds, tem mais ou menos uns 20 exercícios, 20, 30 exercícios, depende do jogo. Vai do Angry Birds, vai para o Minecraft e depois para o Star Wars, esse aqui é um pouquinho mais novo. Existem jogos lá apoiados no Lego, né? Você vai trabalhar com álgebra, trabalhar com outras atividades que o Lego propõe. E dentro desse ambiente todo, existem outros jogos lá que você pode chamar a sua atenção, mas eu listei esses 3 aqui que eu acho bastante interessante para você poder iniciar essa caminhada aí dentro da lógica de programação. Tudo bem? Bom, esse foi o recado para a aula de hoje, então não deixe de estudar lá o seu material, compareça às aulas presenciais, veja ali a proposta do professor, né, em relação à aula presencial. Tire suas dúvidas, frequente aqui o ambiente virtual para você poder pegar as informações, o nosso canal do YouTube para pegar os vídeos, existem bastante vídeos de apoio lá para a lógica de programação, você vai vindo na sequência, o assunto daqui para frente é só programação, então acredito que tem bastante coisa para a gente ir discutindo ainda, tudo bem? Mais dúvidas a gente conversa via chat, então, e fica aí esse material para essa semana para que vocês deem continuidade. Tudo bem? Muito obrigado então pela atenção e até a próxima!